Dando prosseguimento aqui aos pingos nos is, a ditadura venezuelana informou nesta quinta-feira ter comprado os direitos para a transmissão da Olimpíada de Tóquio na televisão estatal do país. Aspas, queremos anunciar a primeira vitória da Venezuela nos Jogos Olímpicos, disse o ministro do Esporte Mervin Maldonado, em pronunciamento. Segundo Maldonado, aspas novamente, os venezuelanos poderão desfrutar de cada uma das competições da nossa delegação nacional, celebrou. Na véspera, o ditador Nicolás Maduro havia afirmado que o pagamento para o COI havia sido bloqueado por causa de sanções internacionais. Quero ouvi-la, Ana Paula. Bom, a questão agora é o que eles deixarão aí que possa ser o que poderá ser transmitido, né? A gente sabe muito bem que quando a vida de cada cidadão ela fica nas mãos do Estado e um Estado que tem um regime totalitário aí como condutor de absolutamente todos os caminhos, né, da vida cotidiana das pessoas, a gente não sabe o que poderá ser mostrado, né, para a população, como também nas Olimpíadas de Inverno, né, ali quando as duas Coreias tentaram, de uma certa forma, mostrar algum caminho para a paz. As imagens foram escolhidas a dedo, as imagens para mostrar exatamente uma população, uma plateia nos estádios absurdamente robótica, uns sorrisos assim até macabros, eu diria, né? Exatamente para usar como propaganda daquele governo, daquela ditadura. Então, a gente não sabe o que o povo venezuelano vai ver. É uma Olimpíada muito diferente, né? A própria abertura mostrou aí nessa madrugada uma Olimpíada diferente, sem público. Os atletas não puderam desfilar numa cerimônia que é normalmente muito famosa e é um ícone, né? É um ponto muito chave principal das Olimpíadas. E, no entanto, o mundo não conseguiu ver isso. Agora, infelizmente, mesmo dentro de uma Olimpíada que é diferente, a gente está vendo aí os jogos caminhando para uma Olimpíada política, uma Olimpíada militante, as pessoas falando muito em política de identidade de gênero, em ajoelhar perante o hino, atletas até americanos falando que vão queimar bandeiras. E a gente tem que tentar trazer essas 2 semanas para uma trégua. A gente não pode deixar que o esporte caia exatamente nesse caminho de tanta politização, tanta animosidade. Então, eu acho que aqui eu faço até um apelo, né, para os brasileiros que estão nos ouvindo aí no Brasil, para a gente deixar a política de lado, independentemente de quem aquele atleta vota, se ele vota em Bolsonaro, se ele quer Lula, se ele quer A, se ele quer B, se ele quer C. Vamos torcer para o brasileiro, né? Vamos tentar nos unir no que vale a pena nos unir, principalmente, quem sabe, 2 semanas de trégua, para a gente parar de falar de política de uma maneira vil, de uma maneira agressiva. A gente não consegue colocar algumas sementes do diálogo aí no chão, né, para que elas possam brotar durante o próximo ano. O esporte sempre teve esse papel na vida das pessoas, sejam os atletas amadores ou profissionais, o esporte sempre uniu povos, pessoas de diferentes religiões, crenças, opções sexuais e, enfim, etnias. Então, que a gente consiga trazer à superfície a alma do esporte olímpico, que é a gente tentar deixar a política de lado. É muito difícil, vivemos momentos onde absolutamente tudo é politizado de uma maneira muito agressiva, mas fica aqui o meu apelo, não olha para quem aquele atleta brasileiro vai votar o ano que vem, ou o que ele fala nas redes sociais, se ele fala fora Bolsonaro ou Bolsonaro mito. Vamos torcer para o atleta brasileiro e para que a nossa bandeira esteja aí o maior número possível aí, de oportunidades no topo mais alto do pódio.
Muito bem, Augusto, a nossa audiência está perguntando cadê o Brown, cadê o Fiuza? Então vou dar aqui aí, falar para vocês, o Brown está em férias e o Fiuza está sem voz, mas logo, logo eles vão retornar e agora quero ouvi-lo sobre esse tema aí, Augusto Nunes. Aliás, eles estão exercendo um direito constitucional, né? Estão de férias, né? Isso é normal, o pessoal fica com teoria conspiratória. Deixa o Guilherme descansar o tempo necessário, volta daqui a poucos dias. E deixa o Brown tirar as férias dele. Se vocês estão achando que está muito longa, né? Muito longo o período de férias, vocês se queixem para o Brown. Ele é que tirou. Então, todos são muito bem substituídos, porque isso aqui é uma equipe. Né? Nós temos substituições frequentes, aí o programa vai muito bem, felizmente. Olha aqui, o Maduro é um bigode à procura de um cérebro. Tudo que ele fala não vale, não tem importância, né? Ele diz que conversa, que recebe visitas do Hugo Chávez em forma de passarinho. Eu sei que é louco, né? Um louco que há uma lógica em toda loucura. Então ele sabe o que faz ali para permanecer no poder, ou tenta fazer o correto para ficar no poder. Mas é um bobalhão, né? Não consegue nem ser um ditador competente como ditador. Né? Não consegue ter... A ditadura chinesa, por exemplo, não tem falta de papel higiênico, como é o caso da Venezuela. Agora, a Ana Paula resumiu tudo. Eu vibro com todos os campeões olímpicos. A Ana Paula, aliás, figura nesse grupo, né, seleto, do planeta, os medalhistas olímpicos, seja qual for a nacionalidade, seja qual for o país que represente. Eu admiro o feito, o desempenho de um ser humano, de um atleta. Então, esse negócio de ficar erguendo o braço ali, mão esquerda, punho... Olha, me impressiona mesmo o desempenho de um Usain Bolt, né? Quebrando barreiras aí que o mundo considerava intransponíveis, aí ele vai, supera. É isso que me impressiona, não é o gesto que dá em nada. Agora, o que diz o Maduro mostra a que ponto chegou a Venezuela. Ele considera uma vitória transmitir a programação da Olimpíada. Será que terá filtro, Cristina? É todo o filtro do mundo, né? Eu também queria começar aí pela situação política da Venezuela. A frase do ministro do Esporte da Venezuela foi: queremos anunciar a primeira vitória da Venezuela nos Jogos Olímpicos, porque eles conseguiram garantir as transmissões que você citou aí na abertura da notícia, Marcelo, que segundo o Maduro, né, tinha dito na véspera, o COI havia bloqueado as transmissões por causa de sanções internacionais. Eles se fazem de coitadinhos, mas coitadinho, e aí coitadinho de verdade, é o povo venezuelano. No mesmo momento que saiu essa notícia aí, tem outra aqui nos jornais. A Venezuela registrou entre janeiro e junho deste ano 3.933 protestos de rua. Isso dá uma média de mais de 200 por dia. O povo vai para a rua no meio de uma pandemia e vai, sabe por quê? Para protestar contra um salário mínimo de $3. $3 é o que o governo Maduro está pagando para o cidadão venezuelano que trabalha o mês inteiro, salário mínimo de $3. Os protestos aqui normalmente são reprimidos, assim como a gente está vendo em Cuba também, e por isso que são tantos protestos. Eles fazem protestos pequenos nos bairros e tem protesto reclamando de falta de água, de falta de luz. Às vezes não tem camburão do IML para ir recolher um corpo na rua, fica 6, 7 dias na rua. Tempos atrás, os necrotérios estavam sem capacidade de receber corpos, sem fazer exame de pós-morte, né? Porque não tinha energia para manter os refrigeradores ligados. Olha o nível que chegou a Venezuela. Semana passada mesmo a gente falou, semana retrasada aqui no Pingos, que saiu uma pesquisa revelando que 96% da população venezuelana está abaixo da linha de pobreza. 96% significa que se só sobraram 4%, esses 4% são os aliados do ditador, né? Não dá para chamar de presidente, do ditador Nicolás Maduro, porque ele tem o judiciário comprado,
as Forças Armadas, ele paga muito bem os generais. A gente sabe que a Venezuela tem centenas de generais, é um absurdo, assim. Ele promoveu todo mundo para ter um alto escalão ali, botando a força e o peso das armas sobre a população, e é por isso que a gente não vê na Venezuela, por exemplo, o que a gente está vendo em Cuba agora, depois de 60 anos, resolveram ali encarar e fazer algum protesto. Na Venezuela, pelo jeito, ainda vai demorar décadas até a população ter alguma força, novas gerações virem para protestar. Por enquanto, os venezuelanos continuam fugindo. Então, eu espero, sim, que o povo venezuelano, pelo qual eu sou muito solidária, todos nós somos, tenha alguma alegria com essa Olimpíada e consiga ver nos seus atletas que ainda tiveram energia para viajar para o Japão e para lutar por uma medalha, por um pódio, que eles tenham realmente alguma alegria e que não vejam no resto do mundo a politização, como disse a Ana, porque é um momento de trégua mesmo para nós que já estamos tão castigados por essa pandemia e por todos os absurdos que ela trouxe para nós. São 19 horas e 17 minutos. Zé Maria, quero ouvi-lo aí nesse tema aí. 2 minutos e meio para você, Zé Maria. É só para dizer o seguinte, Marcelo, a Venezuela caiu numa grande armadilha. Tem o Michael Rossi, ele escreveu um livro chamado A Maldição do Petróleo, que pode ser estendido ao extrativismo em geral, que apresenta uma quantidade de bens ali rapidamente e depois se exaure pela própria natureza e deixa atrás de si um cenário assim de devastação. E a Venezuela aconteceu isso, né? Houve um momento de riqueza em que a Venezuela, os dominantes da Venezuela, num regime socialista, investiram muito em armamento. Chegou ao ponto de preocupar o Brasil. Me lembro, na época, o então senador José Sarney chamou a atenção pela corrida armamentista da Venezuela, que chegou a um ponto de desequilíbrio aqui na região. E ele alertava, ou os outros países acompanham ou fica um vizinho perigoso, para se ter uma ideia. E aí começou a bandalheira, né, de estatizar empresas que exploravam petróleo na Venezuela. O petróleo caiu o preço no mercado internacional e ninguém vai investir num país onde há insegurança. Eu costumo dizer que não há nada mais covarde do que o capital. E hoje a Venezuela está nessa coisa aí que ninguém sabe e ninguém tem ideia de como será o final dessa história. O final trágico, já está trágico, né? E diante disso tudo, vem falar em transmissão de Jogos Olímpicos, que me perdoem os esportistas, mas lá o esporte não é real. Eu admiro muito esportista. O Augusto falou aí desta admiração por marcas, por vitórias. Eu admiro o custo humano disso, quanto o esportista deve investir, não pode beber, não pode ficar acordado até tarde, tem que se privar de relações pessoais, tudo em nome do esporte todos os dias, durante anos. Isso me leva assim, a ter uma admiração muito profunda pelos esportistas. E a Venezuela não soma, não tem nada a ver, não tem ligação com esta postura de esportista. Então, é uma transmissão que é jogada ao vento.